Nós vamos ler alguns versículos e uma palavra queimando no nosso coração, e tivemos a oportunidade de ministrá-la no primeiro culto. E agora, mais uma vez, a minha oração é sempre que a gente consiga transmitir aquilo que está no coração de Deus para o seu coração. Se você deseja acompanhar a leitura, o texto que nós vamos ler está no livro de Gênesis, no capítulo 26. We're going to read Genesis chapter 26. Gênesis, capítulo 26, é o texto que vamos ler. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Genesis 26, verse 18 until A 25. tradução que eu vou seguir a leitura, uma tradução chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Porém, o significado é o mesmo de qualquer outra tradução bíblica que você tem em mãos. Diz assim o versículo 18 do capítulo 26 de Gênesis. Verse 18, chapter 26. E reabriu Isaque os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores em Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Diziam eles, porém, Isaque chamou aquele poço de Ezeque. Por isso, Isaque chamou aquele poço de Ezeque, ou Eseque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque chamou o de Sitna. Isaque abandonou aquele poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Alguém diga comigo essas duas palavras, por favor, mais adiante. Repita mais uma vez, por favor, mais adiante. Cavar outro poço mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e te abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Versículo 25, o último versículo que vamos ler diz: Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali uma tenda ou um acampamento naquele local, e seus servos cavaram outro poço. Vamos orar juntos? Let's pray. Senhor, obrigado pela tua palavra. Lord, thank you for your word. Ela e somente ela é lâmpada para os nossos pés It is the lamp to our feet e luz para o nosso caminho. and the light to our path. Guia-nos nesta manhã, Senhor, Guide us this morning para transmitirmos aquilo que está no teu coração. to be able to say what's in your heart. Que toda inquietação que esteja nesse ambiente May any distraction that's here possa nesse momento silenciar, be e silenced. que nós possamos estar atento à tua voz. May we be attentive to your Não voice. aquilo que desejamos ouvir, Not what we want to mas hear, aquilo que precisamos ouvir. but what we need to Em hear. nome de Jesus nós oramos gratos a ti, Senhor. We pray thanking you in the name of Amém, Jesus. amém. Tome seu Amen. assento, obrigado, queridos. You may be seated, thank you. Toda a nossa vida na terra precisa cumprir um propósito. Our entire lives on earth has to fulfill a purpose. Viver na terra sem um propósito a cumprir é sem dúvida viver sem uma bússola nas nossas vidas. To live a life without a purpose is to live a life without a compass. Estamos vivendo em dias em que existe uma dificuldade muito grande de seguir um propósito de Deus. We're living in days that we have such a hard time following a As purpose. influências que
que estão ao nosso lado, ao nosso redor, elas nos impulsionam às vezes a viver modelos de pessoas que no nosso conceito são pessoas bem-sucedidas. Influence around us takes us so many times to follow models of people of success. E às vezes nós vivemos escravos de conquistas. And sometimes we live enslaved of things that we can conquer. Às vezes essas conquistas envolvem muito mais uma aceitação diante dos olhos dos homens do que propriamente uma conquista buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. And sometimes these are based so much more in being accepted by men than what God really has for É us. frustrante And it's frustrating viver uma vida inteira to live an entire e saber life que você tomou uma rota que nunca foi a rota que Deus tinha preparado para a and sua know vida. that you took a route that was never the route that God had for you. Mas o lindo em Deus But the beautiful thing in é God que Deus nunca nos mostra um caminho melhor sem nos dar uma oportunidade de tomar uma decisão e segui-lo. is that He never shows us a better way without giving us an opportunity E to uma outra decide coisa it. que Deus faz, que é muito importante, Another thing that God does that's so é important que Deus não precisa de muito tempo para nos conduzir a um lugar de realizações espirituais. is that He doesn't need a lot of time to take us through a É successful comum a gente spiritual olhar life. para tudo aquilo que aconteceu e é comum a gente olhar para a idade que nós temos hoje. It's like looking back and looking at our age. E é óbvio que quanto mais velho, mais dificuldades você passou na vida, And obviously, the older you are, the more hardships mais you've been through in experiência life, você acumulou, the more experience you menos have, disposição você tem para tomar decisões erradas. the less willingness you have to take wrong decisions. Se a gente pudesse tirar aqui uma radiografia nas nossas experiências amargas, If we could take an x-ray of our bitter eu tenho experiences, certeza que muitos de nós estaríamos feios na foto. I'm sure that many of us would be not really well. Muita gente que estaria aqui com um calombo na cabeça, não é Many verdade? people would have some broken things. Tanta cabeçada que a gente já deu na vida. So many wrong decisions. Tantas decisões erradas. So many wrong Às vezes a gente decisions. para e fala assim: ah, se eu tivesse como voltar a 10 anos atrás. Sometimes we look and say, oh, if I could go back 10 years. Ah, se eu pudesse voltar quando eu cheguei nesse país pela Oh, primeira vez. If I could go back when I got to America first. Ah, se eu pudesse voltar à minha adolescência hoje, tomar decisões com a cabeça e com o entendimento que eu tenho. Oh, if I could go back to my teen years and make new decisions. Deus não precisa de muito tempo But God doesn't need a lot of time para nos dar uma oportunidade. to give us an opportunity. Nós sim precisamos de coragem But we need para courage tomar decisões diante das oportunidades que Deus nos dá. to make decisions before the opportunities that God gives us. Às vezes a nossa tendência natural é seguir um plano pré-organizado. Sometimes we naturally tend to follow a pre-organized plan. Nós temos muita dificuldade de seguir um plano desconhecido. We have a hard time to follow an unknown plan. Imagina, Imagine, para onde que você está indo? where are you going? Não sei. I don't know. Ou então, eu estou indo para Nova York. Or I'm going to New York. Mas por que você está pegando a 93 Norte? But why are you going on 93 North? Só se você for chegar lá em Montreal, em Quebec, no Canadá, Only if you're going to stop by Canada, passar por Ontário, chegar lá em cima, em Toronto, go all the way to e Toronto. depois, não é uma jornada ruim, tá, gente? É lindo se você fizer isso. It's a beautiful journey if you Mas end up doing essa it. não é a rota apropriada. But that's not the appropriate Você vai route. demorar muito mais tempo para poder chegar em um destino, You're going to take so much longer to get to a enquanto você destination poderia entrar numa outra rota. while you could go through a different route. Existe algo na minha vida que eu procuro praticar todos os dias. There's something in my life that I want to practice E eu every day. sei que quando eu consigo praticar isso, And I know that when I'm able to do eu this, consigo avançar. I can advance. Quando eu não consigo, And when I don't, eu começo a caminhar em círculo. I start to walk around in As coisas circles. da minha vida, elas parecem que elas surgem uma vez e outras vezes e eu nunca consigo rompê-las. Things in my life come up over and over again and I can't break through. Vou te dar uma chave que talvez para você, não sei se ela vai abrir alguma coisa, mas para mim tem aberto muitas portas. I'm going to give you a key that I don't know how it's going to work for you, but has opened many A doors for chave me. é essa: And the key is obediência diária. daily obedience. Obediência diária.
daily obedience. Quando você não sabe o que fazer semana que vem, When you don't know what to do next week, obedeça o que Deus te mostrar hoje. obey what God shows you today. A nossa obediência diária Our daily obedience sempre nos conduz por um caminho de preparações. will always take us through a journey of preparation. E aí quando você enfrenta a circunstância, And when you go through a você está circumstance, preparado para enfrentar essa you're circunstância. ready for it. A gente sempre quer ter caminhos fáceis na vida. We always want to take easy ways. Como filhos de Deus, a gente tenta reivindicar isso. And as children of God, we try to take that. Nós tentamos colocar na conta, se assim eu posso dizer, na conta do amor de Deus as minhas lutas e dificuldades. We try to put on God's love's bill our Ou seja, hardships. se eu tenho dificuldades, Or be it, if I have a hard se eu passo time, por dificuldades, if I go through something então tem alguma difficult, coisa errada comigo e Deus não me ama mais. so there's something wrong with me and God E doesn't se love me tudo anymore. está dando certo na minha vida, And if everything is working in my life, significa que eu estou caminhando de uma maneira exemplar. that means I'm walking in an Deixa exemplary eu dizer para way. você que se isso fosse verdade, Let me tell you, if that was true, Jesus nunca teria ido ao Calvário. Jesus would never have gone to Nunca Calvary. teria passado pela via dolorosa. He would have never gone through Nunca suffering. teria sofrido chicotadas. He would have never suffered the way Nunca he teria did. colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. They would have never put a crown of thorns Porque over him. tudo isso traz dor. Because all of that brings E pain. ele nunca fez nada de errado. And he never did anything O wrong. que nós entendemos é What we understand is que a nossa vida é marcada por dificuldades, our life is marked by por hardship, momentos difíceis, by hard moments, por tribulações, by turbulation, por conflitos, by por conflicts, contendas. by problems. E eu quero dizer para você que talvez uma vida sem problemas seja uma vida extremamente chata, And maybe a life without problems is really boring. monótona, It's monotonous. aquela vida que ninguém quer viver. The life that no one wants to live. Se você é alguém que gosta de evitar problemas, If you're someone that likes avoiding se problems, você é alguém tão proativo que quer se preparar antes que as coisas aconteçam, if you're someone so proactive you want to get ready before things eu happen, vou só te dar uma pequena informação para você guardar e lembrar dela em algum momento da sua vida. I'm going to give you a little piece of information for you to keep. Quando você vive debaixo da obediência a Deus, When you live under obedience of God, existem muitos problemas que você nunca vai conseguir evitar. there are many problems you won't be able E to existem avoid. muitas situações que você nunca vai se encontrar pronto para passar. And there are many situations you won't find E yourself ready existem for. muitas dificuldades que você vai viver. There's so many hardships you're going to E live. não tem nada a ver com Deus te amar ou não te amar. And it has nothing to do with God loving you or not. Mas tem a ver com um tempo de preparação na sua vida, But it has to do with a time of para preparation que in você your seja life conduzido a um destino glorioso for you to be taken to a glorious que Deus destination preparou para cada um de nós. that God has ready for us. Eu não vou perguntar aqui se tem alguém que não tem problema, porque eu acho que ninguém vai levantar a mão. Eu creio que ninguém vai levantar a mão. I'm not going to ask if anyone here doesn't have any E eu problems. não quero que você corra o risco de levantar a mão e eu ter que ministrar sobre você um pouco de problema nesta manhã, para que você possa encontrar a razão da alegria da vida. And I don't want anyone to raise their hand and I'm going to have to give you some Você problems. já parou para pensar na adrenalina que nós temos quando você está enfrentando um problema? Have you thought about the adrenaline we feel when we're going through Aquela problems? dificuldade no coração palpitando, que parece sempre que você vai ter um infarto. Our heart is palpitating and it's so hard. Aquele momento difícil que você passa. That hard time you go through. E aí você fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? And you're like, my God, what am I going to Meu Deus, como do? que vai ser? How is it going to Como é que eu vou be? pagar essa conta? How am I going to pay Como é que eu that vou resolver bill? essa situação? How am I going to resolve this situation? Gente, esse é o melhor sentimento que nós podemos ter. It's the best feeling we Calma, could have. calma. Calm down. Esse
Esse é o melhor sentimento que nós podemos ter It's the best feeling we could have quando você consegue olhá-lo pelo seu retrovisor. when you can look it on your rearview mirror. Porque quando você chega do outro lado Because when you get to the other e side, você vê que tudo isso ficou para trás, and when you see it's all behind você you, fala assim: Deus foi fiel you say, comigo. God was faithful with Deus me. foi fiel comigo. God was faithful with me. Nossa, que tristeza é você não ter uma história difícil para contar para ninguém. So sad you're not having a hard story to tell Como someone. seria ou será a criação dos nossos filhos se nós não passarmos por dificuldades? How would we raise our kids if we didn't go through anything? Agora, que alegria But what a joy é você olhar para alguém is for you looking at e falar someone assim: fica feliz, and querido. say, be Mas joyful. como que eu vou ficar feliz? But how am I Eu going to fui be lá na Moura joyful? Veículos, esperei um mês e não aceitaram a minha documentação. I waited a month to go to the RMV and they didn't accept my 10 paperwork. anos dirigindo sem carteira. 10 years I E na drive hora que eu without a fui tirar a license. carteira, não aceitaram a minha documentação. And when I went, they didn't accept my documents. Coitadinho de você. Poor you. Se você pudesse falar comigo, eu trazia um pirulito para você. I would bring a lollipop for you if you Te told daria me. um chiclete no final do culto. I would give you a little piece of gum at the end of service. Querido, fique feliz. But be joyful. Por quê? Why? Porque você agora tem a experiência de poder ajudar alguém a não passar pelo mesmo caminho. Now you can help someone to not go through E the sabe qual que é a same grande way. vitória que nós passamos? Todas as vezes que nós passamos pelo problema, vencemos e ajudamos alguém. You know what's the greatest victory when we go through the whole É a process of the satisfação problem? de saber. Is the satisfaction of Se knowing Deus pode fazer comigo, if God did it with me, Deus pode fazer com você. He can do it with you. Se Deus pôde estender a mão e me ajudar, If God extended His hand and helped me, Deus vai estender a mão dele e vai ajudar você. He will extend His hand and Você help não you. precisa crer às vezes, You don't have to believe porque alguém sometimes. que passou por aquilo Because someone that went through já that, não é mais uma questão de fé, it's not a question of é uma faith. questão de fato, It's a experiência. fact, experience. Então alguém que já passou So someone that has already acaba gone through crendo it, por você they believe for que you você vai chegar nesse that you're going lugar. to get there. Tudo isso, queridos, And all of that isso nos ensina uma coisa muito importante na vida: teaches us something so important, lugar de dependência de Deus. a place of dependence of God. Se você durante a semana não tiver nenhuma situação em que você sabe que só Deus pode agir em seu favor, If you don't have any situation that you know that only God can act for you, ou você está desatento, you're either not ou attentive você não está realmente buscando viver o propósito de Deus. or you're not seeking to live the purpose of Porque God. na nossa jornada em chegar no lugar onde Deus preparou pra gente, Because our journey to get to the place that God prepared for existem us, muitas etapas que nós nos encontramos neste lugar de total rendição a Deus. in many steps we find ourselves in a place of full surrender. Deus só pode nos direcionar God can only direct us quando nós nos encontramos nesse lugar when we're in this de place dependência. of dependence. Porque quando nós estamos em um lugar de dependência, Because when we're in a place of dependence, Deus tem permissão God has de permission nos dirigir ao lugar aonde nós precisamos ir. to direct us to the place we have to Faz be. sentido para alguém aqui nesta manhã? Does that make sense to anyone? Que às vezes você está passando a sua luta, Sometimes you're going through a seu battle, problema, through a a problem, sua dificuldade, through a hardship, e você acha que é o fim. and you think it's the Na end. verdade, é o fim. In reality, it is É the o end. fim do entendimento que você tinha até então. It's the end of the understanding you had until É then. o fim dos recursos que você tentou batendo em todas as possíveis portas. It's the end of the resources you tried over and Quando over again. Deus nos leva nesse lugar, When God takes us to this não é place, porque Ele não nos ama, it's not because He doesn't mas love é para que a us, gente possa entender but it's for us to que understand dali para frente that from there on, só Ele pode fazer algo em nosso favor. He's the only one that can move in E our isso favor. é And that Nos is trazer para perto. bring us E close. quando Ele nos traz para perto, And when He brings us Ele close, nos coloca no colo dele. He places us in His arms. O que isso tem a ver com tudo que nós lemos aqui hoje? And what does that have to do with what we read? A Bíblia fala nos primeiros versículos do capítulo 26, The Bible says in the first
verses Nós of lemos chapter o capítulo 26. 26 de Gênesis. Os primeiros versículos do capítulo, a Bíblia diz que houve fome naquela terra. The Bible says that there was famine in that land. E diz assim que não foi a mesma fome como nos dias de Abraão. And that it wasn't the same famine as in the days of Abraham. Você sabe que a vida do ser humano, ela é marcada por ciclos. You know that people's lives are marked by cycles. Então um novo ciclo se abriu e agora naquela mesma geografia, naquela mesma cidade, houve fome. So another cycle was opened in that same E o place. que There was aconteceu famine. foi que Isaac procurou fazer exatamente o que eu e você faríamos. And Isaac tried to do what we would do. A Bíblia diz que ele buscou ir ao Egito The Bible says that he was going to go to Egypt porque não tinha comida. because there wasn't any food. 2 filhos pequenos, Had 2 young kids, uma esposa para criar. a wife. Quem não vai se mover por circunstâncias? Who isn't going to be moved by a circumstance? Não tem nada de errado com isso. And there's nothing wrong Porque with nós that. sabemos muito bem que Deus em muitos momentos usa circunstâncias para que nós possamos tomar decisões. We know that many times God uses circumstances for us to make decisions. Pelo menos uma esposa tem que dar glória a Deus por At least isso. one wife has to give glory Porque to God for normalmente that. somos nós, os homens, Because usually the men, que a gente não quer tomar uma decisão. they don't want to make a decision. Tudo está mostrando que a gente deveria tomar aquela decisão. Everything is showing that they should take that Aí quando você decision. se encontra no lugar quando não tem mais jeito, But when there's no more solution, aí você toma uma decisão. then the decision gets made. Glória a Deus, porque Deus deu um extra time para você, deu uma prorrogação para você. Glory to God that He gave you extra time. E agora se vira que você vai ter que lidar com aquele eco daquelas palavras doces da sua esposa. Now you're going to have to deal with the echo of your sweet wife's words. Eu te I falei. told you so. Eu acho que a pior coisa quando a gente toma uma decisão nos 45 minutos do segundo tempo é ter que ouvir isso no final. I think that's the worst part about taking a last minute decision. Eu falei com você. I told you. Não, desculpa, só acontece lá em casa. No, it only isso. happens at my house. Eu falei com você. I told you. Nossa. Deixa pra lá. Never mind. Isaac estava descendo para o Egito, Isaac was going to Egypt procurando comida. looking for A food. Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac. The Bible says that the Lord comes to E Deus disse Isaac para ele assim: and says, não desças ao Egito. don't go to Egypt. Qual era o padrão que Isaac tinha? What was the pattern that Isaac Qual era o had? exemplo que Isaac tinha? What was the example that Isaac had? O exemplo do seu pai. His dad's example. Quando teve fome naquela terra, When there was hunger in that land, Abraão foi para o Egito para cuidar dos filhos. Abraham went to Egypt to take care of his kids. Isaac foi com o pai dele para ser cuidado, Isaac went with his father porque tinha faltado comida. because there wasn't any food. E agora Isaac está seguindo os passos de seu pai. And now Isaac is following his father's E footsteps. Deus diz: você não vai para o Egito. And God says, you're not going to Você vai Egypt. ficar nessa You're terra. going to stay here. E agora Deus vai permitir naquela terra a fome. And now God allows in E that vai land to be exigir hunger. de Isaac, ou esperar de Isaac uma decisão. And will require from A Bíblia Isaac a diz que decision. Isaac vai semear naquela terra. And it says that Isaac sows Ele in vai that colher land. naquele mesmo ano 100 medidas por uma. He reaps in that same year so A Bíblia much diz more. que ele prosperou muito. The Bible says he prospered A Bíblia so diz much. que ele tinha muitas posses, The Bible says he had so many things. muitos servos. So many Transferindo servants. para os nossos dias, ele tinha muitos funcionários. Transferring to our days, he had so many employees. Isso significa que ele tinha muitas coisas. That means he had a lot of things. Só que Isaac entendeu uma coisa, e talvez aqui eu preciso conectar no coração de alguém. But Isaac understood something, and I want to connect to someone's heart. Isaac estava disposto a ir a um próximo nível de prosperidade. Isaac was willing to go to a next level of prosperity. E esse próximo nível de prosperidade já não tinha a ver com as coisas. And that next level had nothing to do with things. E eu quero, de agora até o término dessa mensagem, me focar um pouco sobre esse próximo nível. And I want to focus on this next level. A Bíblia diz que Isaac começou a abrir poços. The Bible says that Isaac started to dig up wells. Veja bem que poços têm um símbolo muito poderoso na palavra. See that wells have such a powerful meaning in the Os word. poços eram fundamentais, como até nos nossos dias, Wells were fundamental para poder
revelar um nível de prosperidade que as pessoas tinham. to reveal people's level of prosperity. Porque a dificuldade de abrir os poços Because it was so hard to dig e o up a well. entendimento dessa necessidade. And the understanding of that Pois sem need. poços não adianta você ter muito gado. Because without a well, it doesn't matter if you have so O much gado vai morrer cattle. de sede. They're going to die in Sem thirst. poços, Without wells, não é importante você querer ter muitas posses. it's not important for you to have a lot of Porque things. tudo precisa de água. Because everything needs water. Então Isaac começou a abrir poços. So Isaac started to dig up wells. Não foram quaisquer poços. And it wasn't any well. Foram os poços que seu pai tinha aberto no passado. It were the wells that his father had digged in the E past. que a Bíblia diz que os filisteus fecharam esses poços The Bible says that the Philistines covered up these wells porque eles invejaram o que estava sobre a vida de Isaac. because they were envious in what was over Isaac's life. O inimigo sempre vai tentar fazer isso nas nossas The enemy vidas. will always try to do that in our lives. Quando Deus começar a te prosperar de um lado, When God starts to ele prosper you, começa a querer comprometer outros níveis de riqueza na sua vida. the enemy wants to compromise other levels of riches in your life. Por quê, pastor? Why, Pastor? Simples. Simple. Nós achamos que o fato de estarmos prosperando com coisas We think the fact that we're prospering with things significa que Deus realmente está derramando a bênção dele sobre nossas vidas. it must mean that God is pouring his blessing over Quer que eu te us. fale uma coisa? Want me to tell you Se something? você olhar alguns padrões bíblicos, If you look at some biblical principalmente se standards, você olhar quando o povo de Israel estava no Egito, especially when the people of Israel were in Egypt, 10 gerações se passaram, 10 generations 400 went by. anos se passaram. 400 years E aí a went Bíblia by. diz que eles chegaram para Faraó pela primeira vez e falaram assim: deixa-nos ir, porque nós vamos adorar ao Senhor, porque nós vamos à terra prometida. The Bible says they came to Pharaoh and said, "Let us go because we're going to the promised land." Sabe o que o Faraó fez? You know what Pharaoh did? Faraó virou para os seus homens e falaram assim: dá mais trabalho para esse povo, He looked at his men and said, "Give them more work que eles estão muito ociosos, because they have estão nothing muito to à do. toa, gente. They have Dá nothing mais to trabalho do. para eles." Give them more work." E aí a gente acha que o fato de trabalhar muito And we think that the fact we work a lot é direto significado de que Deus está nos is a abençoando. direct sign of God's blessing. Isaac tinha tantas posses, Isaac had so many things. mas ele falou assim: eu preciso ir para um próximo nível. But he said, "I need to go to a next Eu level. preciso escavar poços. I need to dig wells." Porque poços na Bíblia falam não apenas de vida, Because wells don't speak only of de life, prosperidade, of prosperity, mas poços fala de fertilidade. but they speak of the fertility. Se você olhar a simbologia dos poços, você vai ver que, por exemplo, If you look at the symbolism, you'll see that, for a example, terra sendo uma grande mãe the land being like a great e os mother, poços sendo como úteros, the wells being like the womb, que quando são abertos trazem vida para fora. that when they're open, they bring life. Então os poços So the eram wells símbolos de fertilidade, were a symbol of de fertility, frutificação. of fruits. Porque quando você chega no final da vida, Because when you come to the end of your life, não é sobre aquilo que você tem, it's not about what you é have, sobre o quão frutífero você foi. it's about how fruitful you were. Quando você olha para uma árvore, When you look at a tree, não é sobre o tamanho dela, it's not about its não é size, sobre a dimensão dela, it's not about its não é dimension, sobre a idade dela, it's not about its age, é sobre o fruto que ela produz. it's about the fruit it produces. Então ele não estava preocupado mais em alcançar e conquistar coisas. So he wasn't worried about getting things. Ele estava preocupado em saber se ele seria ou não uma pessoa He frutífera. wanted to know if he was going to be fruitful or not. E aí, guiado por Deus, And guided by the diga Lord, comigo, guiado por Deus. say with me, guided by the Mais uma Lord, vez, diga, guiado por Deus. guided by the Lord, Guiado por Deus, ele abre o primeiro poço. he opens the first well. E o que acontece? And what happens? Contenda, There's a problem. briga. There's a fight. Moradores daquela região falaram assim: esse poço é meu. People that live there said, "This is my well." Conflito terrível, que paradoxo terrível. What a terrible conflict. Deus mandou fazer algo God told me to do e agora something, acabei de encontrar um problema. and now I found a problem. Parece que é o contrário, não é verdade? Seems like it's the opposite. Se Deus mandou, God tells Ele you, vai abrir o caminho. He's Já going to ouviu open isso? the way. Se Deus mandou, If God told tudo me, vai dar certo. everything's going E to work out. quando Deus manda e dá errado? What about when God tells you to do it and E it goes quando wrong? você sabe que está cumprindo o propósito de Deus e está encontrando os problemas? What about when you know you're fulfilling God's Eu falei promise pouco no and you início da find mensagem. problems?
Eu falei um pouco no início da mensagem And I said in the beginning of the que os message problemas fazem parte da nossa jornada. that problems are E part of quando our você journey. aprende a obedecer a Deus diariamente When you learn to daily obey e você chega diante do problema, and you come before the a problem, diferença de quando obedecemos a Deus diariamente, the difference when we obey God encontramos daily, um problema no meio do caminho. we find a problem in the E middle of the way. quando obedecemos e encontramos um problema no meio do caminho, And when we obey and find a problem, ambas jornadas nos levam a problemas. both ways take us to a A problem. diferença é The difference que a is jornada de obediência the way of obedience nos prepara para aquele problema. prepares us for that problem. Então, quando você chega diante de um problema preparado, So when you're before a problem but you're ready, aquele problema that problem é uma forma que Deus usa para te promover. is a way that God uses to promote you. Quando você chega diante de um problema despreparado, When you come before a problem aquele unprepared, problema se torna um limite para o seu crescimento. that problem becomes a limit for your growth. Então, a importância de obedecer diariamente So, the importance of obeying on a é porque os daily problemas no meio do nosso caminho is because the problems along the nos way deixa prontos para encarar aquilo que a vida tenta jogar contra você. will be ready to face anything that comes against Teve us. problema quando abriu o primeiro poço. There was a problem when the first well Tudo was bem. dug up. Okay. Tem muito lugar nessa cidade. There's a lot of spaces Vamos abrir here. um outro poço. Let's go somewhere else. Foi abrir o outro poço. They went to dig up the Quando second chegou no well. segundo poço, When they got there, problema novamente. problems As again. pessoas reivindicando o poço. People will taking the Se tem um wells. sentimento ruim para o ser humano, If there is some feeling that's not good, é você trabalhar, is you working and working and e alguém ir working, lá e tentar tirar proveito do seu trabalho. and someone goes there and wants E to foi take exatamente advantage o que of you. aconteceu. And that's exactly what Abriu o happened. poço, They opened the well, trabalhou, they trabalhou, worked and worked e and alguém foi lá e worked, falou assim, não, and someone go there and said, você cavou no, na minha terra, you dug in my land, perdeu o seu trabalho, you lost your work, a água é minha. the water is mine. Isaac tomou uma decisão, And Isaac made a decision. e eu pedi que você repetisse essa frase no início, para que a gente pudesse frisar ela agora. And we're going to highlight a certain phrase. A Bíblia diz que Isaac, então, no versículo de número 22, perdão, a Bíblia diz que Isaac, então, ele foi além, ele foi mais adiante. The Bible says that Isaac moved on. E ali ele cavou um terceiro poço. From there and he dug another well. E a Bíblia diz assim, e finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. E ali ele chamou aquele poço de And Reobote. he called that well Rehoboth. E naquele poço eles não criaram problema, And não in that contenderam. well, there wasn't any problems. Deixa eu conversar algo com você aqui, muito sério. Let me talk to you with something serious. Às vezes não é sobre o lugar, Sometimes it's not about the place, mas é sobre a frequência, but it's about the é frequency. sobre a It's altitude. about the altitude, Ou seja, or be it. Isaac foi adiante e Isaac abriu um outro poço. Moved on and opened another well. Na mesma região, Same region, primeiro poço, first well, problema. problem. Segundo poço, Second well, problema. problem. E Deus está direcionando ele. And God is directing him. Quando ele abre um terceiro poço, When he opens the third well, foi adiante. moved on. Naquele eles não contenderam. That one there wasn't a E aí problem. ele falou assim, And he says, finalmente, finally, o Senhor me preparou um lugar the Lord prepared a place para que a gente possa prosperar. for us to prosper. Ele não mudou de He cidade, didn't change the city, mas ele mudou a frequência do que ele estava fazendo. but he changed the frequency. O que eu quero te passar aqui nesta manhã é isso. What I want to tell you É this que não morning quer is, dizer que um era superior ao outro. doesn't mean that one was superior to Não the quer other. dizer que um era maior que o outro. Doesn't mean that one was larger than the other. Quer dizer que a experiência e o entendimento dele fez com que ele fizesse algo diferente. But it means that his experience and understanding had him do something É different. como, por exemplo, você entender o tráfego aéreo e saber que o avião que vai viajar a 35 mil pés de altura não necessariamente
é mais importante do que o avião que vai viajar a 30 mil pés de altura. It's like you understanding air traffic and seeing that the plane that's higher isn't superior to the plane that's a little bit lower. A diferença de altitude The difference in their não altitude determina a importância, doesn't determine their mas importance. significa que cada um encontrou a sua altitude para trafegar. But it means that each one of them found É their como se lane. você entendesse uma coisa. It's as if you understood. Você vai escutar um programa de rádio You're gonna listen to a e radio você station. coloca na primeira frequência 600 FM ou AM 600, por exemplo. And you put it, for example, on 600 E você AM. pega a segunda frequência 620 AM. And the second one at Não 620. significa que um programa é mais importante que o outro, Doesn't mean that one station is more mas important. significa que ambos estão em uma frequência específica para que as ondas de áudio possam chegar até as pessoas. But it means that they're in specific frequencies so the waves can come to people. Existem coisas da nossa vida And there are things in our lives que somente as experiências negativas que passamos that only negative nos experiences ensina a nos posicionar no lugar que precisamos estar. teach us to position ourselves in the place we should be, Ou seja, or be it. não é sobre ser esse lugar que você se encontra superior ao lugar que você estava, It's not about this place being superior to the mas é place you sobre were, você encontrar o lugar que Deus quer que você esteja. but it's about you finding the place that God wants you to be. Quando nós nos encontramos neste lugar, When we find ourselves in this place, ali naquele lugar, in that place, Deus nos prepara um the espaço Lord prepares room para que nós possamos for prosperar. us to prosper. Eu não sei qual que é a aplicação dessa palavra na sua vida, I don't know what application this word will have in mas your eu sei life, de uma coisa: but I know one a thing. vida não é marcada por problemas permanentes. Life is not marked by Os permanent problemas problems. nos ensinam a nos posicionar no lugar permanente da bênção de Deus. Problems teach us to position ourselves in the permanent E até blessing que a of gente God. aprenda a lidar com isso, And until we learn how to deal with a gente this, vai ficar abrindo poço em lugar errado. we're going to dig up wells in the wrong places. Deus tem um lugar certo para você poder se posicionar. God has a right place for you to be positioned. Quando você entende isso dentro da linguagem de um corpo, When you understand that in the language of a body, enquanto muita gente quer ser mão, while many want to be a em algum hand, momento você vai ter problema. in some moment you're going to have Mas a quando conflict. cada um encontra o seu lugar, But when each person finds então their o place, corpo começa a funcionar como ele precisa. then the body starts to work as it Eu quero should. abrir um parênteses e falar com você um pouco sobre lugar de pertencimento. I want to talk to you a little bit about the place A of gente ouve belonging. tanto falar sobre lugar de pertencimento nos nossos dias. We hear so much about this place of belonging. Eu quero mais uma vez pedir que você guarde algo que eu vou dizer para você talvez não usar hoje, mas usar algum dia. And I want you to keep what I'm going to tell you. Quando você está seguindo uma trajetória debaixo de uma direção de Deus, When you're following a trajectory under God's direction, você vai ter muitos conflitos em relação ao nosso entendimento sobre lugar de pertencimento. you're going to have a conflict with our understanding of what it means to belong. Porque o nosso entendimento de lugar de pertencimento é um entendimento emocional. Because we understand the place of belonging as something emotional. Logo, qual é o lugar de pertencimento? So, what is the place of O belonging? lugar que você se sente bem? A place that you feel good. Qual é o lugar de pertencimento? What is the place of belonging? É o lugar que você ama estar. It's a place that you love to be. Qual é o lugar de pertencimento? What is the place of belonging? É o lugar que você se identifica. It's a place that you identify yourself Quando você with. está seguindo uma orientação e uma direção do Senhor, When you're following a direction from the você vai Lord, entrar em conflito com essa mentalidade. you'll find conflicts with that mentality. Porque Deus tem um lugar de pertencimento para mim e para você que nem sempre vai nos trazer o conforto que a gente busca. Because God's place that we belong doesn't always bring comfort. Deus tem um lugar de pertencimento para a gente que nem sempre vai nos trazer um caminho de paz, God has a place of belonging for us that won't always bring us a way of peace. que nem sempre vai nos fazer sentir bem. It won't always make us feel good. Pastor, como assim? Pastor, what Que do you Deus mean? é esse What God que is tem this prazer quando eu estou passando dificuldade? that has pleasure in my hardship? Queridos,
Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que eu vou dizer agora. If you have ears to hear, listen to Todos what os I'm going to say. caminhos de dificuldades que Deus nos permite passar Every path of hardship that God allows you to go são through caminhos que nos preparam para viver o propósito dele na terra. is a path that prepares you to live His purpose on O earth. que vai determinar o grau e o nível da nossa dificuldade What will determine the level of our é a hardship nossa capacidade em obedecer às instruções do Senhor. is our capability to obey His Se você é instructions. cabeça dura, se prepara para sofrer. If you have a hard head, you're Mas going to se suffer. você é obediente, se But if- prepara para passar pelo problema But if you're obedient, get ready to just go e through não the problem permanecer no problema. and not remain in the problem. Porque na verdade, Because in reality, Deus sabe como trabalhar com o homem. God knows how to work with man. God knows how to deal with the man. Deus sabe como lidar com o homem. Deus sabe como lidar conosco. God knows how to deal with us. Eu não sei o que leva você a permanecer dentro das suas próprias crenças a respeito do que você aprendeu uma vida inteira. I don't know what takes you to remain in your own beliefs. Mas eu quero dizer para você uma coisa. But I want to tell you something. Deus sabe trabalhar conosco. God knows how to work with E us. aquilo que nós chamamos às vezes de sofrimento, And what we call sometimes suffering, Deus chama de misericórdia. God calls mercy. Deus te ama tanto God loves you so que às vezes Ele much permite você perder tudo that sometimes He allows you to lose everything para Ele não perder você. so He doesn't lose you. Porque você para Deus tem muito mais valor do que as pessoas Because acham. you're worth so much more to God. Quero concluir. And I want to finish. Isaac foi para um outro nível de prosperidade. Isaac went to another level of prosperity. E agora a gente está preparado para poder entender um pouco melhor isso. Now we're ready to understand this a little bit better. A Bíblia diz que Isaac saiu de Reobote. The Bible says that Isaac left O que Rehoboth. levaria um homem sair de Reobote? And what would take someone to leave O that que place? levaria um homem a sair desse lugar amplo e próspero? What would take someone to leave that place of prosperity? Alguém disposto a sair de um lugar amplo e próspero? Anyone willing to leave a place of prosperity? Pastor, saí de lá, eu nunca nem cheguei lá. Pastor, I didn't even get there. Want me to leave? O que leva um homem a ter tudo e falar assim, não, isso aqui para mim não é suficiente? What takes a man to have everything and then Não say é this is sobre not enough? insatisfação. And it's not about not being É satisfied. sobre você entender que as coisas não te preenchem. It's about understanding that things don't Que fulfill você you. precisa chegar em um lugar That you need to get to a place que às vezes você não vai ter tanto como você tem agora. that sometimes you won't have as much as you do Mas now. você sabe que aquele é o lugar que vai te trazer plenitude, But you know that place will bring you fullness. que vai completar a sua vida. Will complete your life. Que lugar é esse? And what is this place? Betseba. Beersheba. Betseba era o lugar da promessa de Deus feita a Abraão. Beersheba was the place of God's promise to O lugar que Abraham. Abraão fez um juramento com os filisteus. The place that Abraham made a vow with the A Bíblia Philistines. diz que Abraão deu 7 ovelhas The Bible says that Abraham gave 7 sheep como um pacto feito em um poço, as a promise made in a well, que aquele poço seria de Abraão e de suas gerações. that well would be of Abraham and his O generations. lugar de promessa A place of promise não era Reobote. was not Rehoboth. Reobote era a recompensa da obediência. Rehoboth was the reward of Mas obedience. existe uma diferença entre você desfrutar da sua obediência But there's a difference in you enjoying the e obedience você desfrutar da promessa que Deus te fez. and you enjoying the promise that God made you. A prosperidade é Prosperity fruto da obediência, is fruit of obedience. mas ela não é suficiente para te completar. But it's not enough to O que complete nos you. completa What completes us não é Reobote, is not mas Rehoboth, é Berseba. but it's Beersheba. Porque Betseba Because Beersheba é a promessa, is the é o promise, lugar da is promessa. the place of the Deixa eu dizer para promise. você que as promessas que Deus tem para mim e para você, The promises that God has for us, quase sempre elas têm a ver com algo que nós não trabalhamos para they conquistar. almost always have to do with something we didn't work to get. Sabe aquele sentimento de realização pessoal que você tem e que você conquistou e que você trabalhou para ter aquilo? You know, the feeling of self-fulfillment that you worked for something, Esse não é o seu destino final. that's not your final destination. Porque o seu destino final tem a ver com aquilo que Deus te deu
pelo trabalho de Your outros. final destination has to do with what God gave you by other people's Você work. pode aplicar isso na sua salvação. You can apply that in your A salvação salvation. não é por obras. Salvation is not by A works, salvação é pela but fé. it's by faith. A salvação é pela It's graça. by grace. Pelo que Jesus fez por nós. By what Jesus E did for não por us. aquilo que nós fizemos por nós mesmos. And not by what we did for ourselves. Lá em Berseba, In Beersheba, Isaac faz algo e eu quero deixar como lição para todos nós. Isaac does something and I want it to Ele be a faz três lesson for coisas. us. He does three things. Primeiro, First, ele constrói um altar. he builds an altar. Segundo, Second, ele constrói uma tenda. he builds a tent. Terceiro, Third, ele cava um poço. he digs a well. Está aqui no versículo 25. It's here in Olha o verse que a Bíblia 25. diz. Bible Isaac says, construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Isaac built an altar and called on the name of the Lord. Armou uma tenda naquele local. There he pitched his tent, E seus servos cavaram outro poço. and there his servants dug a well. O altar The altar é o que significa você e Deus is you and God, no lugar da sua promessa. a place of this No promise. seu destino final, In your final destination, você vai construir um altar you will build an altar. que fala da sua comunhão com Deus. Speaks of your communion with A God. tenda The tent fala do cuidado da sua família. speaks of taking care No of your lugar da family. sua promessa, In the place of your promise, Deus vai te levar a cuidar da sua God família, will take you to care for your da sua family, casa. of your home. Mas ali também ele cavou um poço. But he also dug a well. E o poço
não vai faltar água para as próximas That's gerações. guaranteeing that the next generations won't lack Pai water. e mãe que está aqui, Parents that are here, dá um conselho final let hoje. me give you a last piece of advice. Não é sobre o que você vai ganhar em dólar, transformar para o real It's not about your dollars e that you're going to get comprar propriedades no Brasil, and the properties you're going to buy para você talvez voltar daqui uns 10 anos, for you to then maybe go back 15 somewhere anos e desfrutar de tudo aquilo. and enjoy all of your properties. Você já parou para pensar But have you stopped to think que você está investindo somente em si? that you're investing only in yourself Esqueceu and you forgot que os seus filhos não têm a mesma paixão que você tem pelas coisas? that your kids don't have the same passion for things Sabe that o que you do? acontece conosco, queridos? You know what happens to us? É que nós queremos transferir as mesmas paixões para os nossos We want to filhos. transfer our own passions onto our children. E aí a gente chega no final da vida, When we get to the end of our life, quando eles casarem, when they get quando married, eles tiverem a vida when deles, they have their own lives, eles não vão conseguir nem ficar com a gente. they're not even going to want to be with us. Por quê? Why? Porque eles só fizeram aquilo Because they only did that porque se sentiram obrigados a because fazer. they felt like they had to. Não é sobre uma herança, It's about é inheritance. sobre um legado. It's not about inheritance, it's about a Não é legacy. sobre construir para si, It's not about building for é yourself. sobre abrir um poço para as próximas It's about gerações. opening a well Vamos for ficar em the pé nesta next manhã? generations. Let's stand. Queria que alguém chamasse o Ministério Infantil, nós vamos liberar as crianças agora Once, if someone could just call the kids ministry, we're going to let them go. e nós vamos nos preparar para o batismo. We're going to get ready for our Mas antes disso baptism. eu quero fazer uma oração por você. Before that, I want to pray with you. Onde você estiver, Wherever you are, feche os olhos comigo. close your eyes with me. Coloque sua mão no seu coração. Place your hand on your heart Fala, Senhor. and say, Lord, Diga comigo, Senhor, say with me, Lord, ao ouvir a tua palavra nesta manhã. I heard your word this Eu morning. quero me entregar I want to surrender para viver o teu propósito, to live your purpose, tua vontade. your will. Ajuda-me, Senhor, Help me, Lord, a passar pelos lugares que eu preciso to go through the places that I need to e não pelos lugares que eu quero. and not by the places that I want to. Diga, ajuda-me, Senhor, Help me, Lord, a tomar as decisões to difíceis make the wrong decision, para right poder chegar e decisions, alcançar a tua promessa. and fulfill your promise. Ajuda-me, Senhor. Help me, Lord. Eu quero orar por você. I want to pray for you. Pai, eu oro neste momento Father, I pray in this que moment, essa palavra encontre algum coração aqui may hoje this word find a heart today que não vai ficar em Reobote, that won't stay in Rehoboth, que não vai se iludir com a grandeza That e a won't- riqueza das coisas, won't be taken by illusion by the greatness of things, mas são capazes de sair de Reobote e chegar a Berseba, but are capable of arriving in Beersheba, porque em Berseba because in Beersheba nós construímos um altar, we build an altar, nós armamos uma tenda we pitch a tent, e nós abrimos um and poço. we dig a well. Que o entendimento da tua palavra, May the Senhor, understanding of your word, Lord, possa varrer todo o sofisma, todas as ideias humanas sweep out any human e ideas. possa estabelecer em nós May it establish in uma us paixão e um amor a passion and a love por aquilo que toca o teu for coração. what touches your heart. Esse é o nosso desejo, That's our desire. essa é a nossa oração, That's our prayer. em nome de In the Jesus. name of Você Jesus. que recebe essa palavra, aplauda ao If you Senhor. receive it, give it up to Jesus.